Deus seja louvado por esse momento gostoso, não? Convido a todos para, de olhos fechados, termos uma palavra de oração. Santo Deus, estamos aqui, Senhor, para experimentar a liberdade que o Senhor nos dá através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. É a este sacrifício que recorremos agora, Senhor, suplicando que a Tua misericórdia seja expressa na vida de cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, louvando o Teu nome, estamos aqui Te adorando, mas agora vamos ouvir a Tua palavra. E mais uma vez a nossa súplica é que o poder da Tua palavra nos alcance e nos transforme. Especialmente aquelas pessoas que estão aqui necessitando de uma bênção, necessitando de um milagre, que alcancem essa bênção e esse milagre aqui. Que o Teu poder se manifeste em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Eu quero mais uma vez expressar a minha alegria de estar aqui com vocês nessa noite, durante essa semana. Imagino que existe um bom grupo que não esteve aqui conosco durante o final de semana, alunos que estavam fora e vieram porque hoje é segunda-feira e começam as aulas. Então, especialmente a vocês, eu gostaria de expressar a minha alegria de estar com vocês. Desejo sinceramente que as oportunidades que vamos ter aqui ao longo dessa semana ainda sejam muito abençoadas, sejam importantes na sua vida. A gente sempre diz que uma semana de oração, ela só se completa quando cada participante, quando cada pessoa, quando cada ouvinte, realmente, do fundo do coração, abre o seu coração para ouvir a mensagem, se envolver com a mensagem, dedicar mais tempo à oração, mudar um pouquinho a rotina do dia a dia. Essa semana ela vai ser muito mais significativa para você, se você fizer durante essa semana o que você não faz na rotina do dia a dia. Basicamente, um tempinho a mais com Deus. Quem sabe levantar 10 ou 15 ou 20 minutos mais cedo. Ou quem sabe dormir 10 ou 15 ou 20 minutos mais tarde. Para não permitir que se passe um dia inteiro sem que você tenha um encontro com Deus. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Nós estamos aqui durante essa semana. Para quem não esteve no final de semana, você já deve ter visto o título da semana, A Resposta. Na verdade, nós estamos buscando a resposta para perguntas que Jesus fez. Estamos analisando aqui algumas perguntas feitas por Jesus. Começamos desde a sexta-feira. Jesus perguntou ao paralítico do tanque de Betesda, queres ser curado? Jesus perguntou à mulher pecadora que foi ameaçada de apedrejamento, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ontem nós vimos Jesus e o jovem rico. O jovem rico se aproxima de Jesus e faz uma pergunta: que devo fazer para alcançar a vida eterna? E curiosamente Jesus responde com outra pergunta. Porque o jovem diz assim: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde perguntando: por que me chamas bom? Assim que essas perguntas de Jesus, elas são intrigantes, são instigantes, elas são curiosas, elas são surpreendentes. Algumas delas parece que são absurdas. Já vimos isso lá no tanque de Betesda, perguntar para o paralítico que estava lá, paralítico fazia 38 anos, queres ser curado? Isso é a pergunta que se faça. E hoje eu quero convidar você para a gente analisar mais uma das perguntas de Cristo. Essa está relatada também no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. A pergunta de ontem também estava no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a de hoje também. São Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a história que começa no verso 46, uma história muito conhecida. A conhecida história do cego de Jericó. O cego de Jericó, a cura do cego de Jericó. Eu vou pedir novamente que você faça o seguinte, a gente vai ler o texto, e hoje talvez mais do que nos outros dias, vai ser muito importante você permanecer com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai precisar olhar um aspecto visual no texto. Então a gente vai ler, eu vou começar as considerações, e você vai permanecer com a sua Bíblia aberta. Combinado assim? Combinado? Então leia comigo, me acompanhe na leitura, São Marcos 10, a partir do verso 46. Diz assim: e foram para Jericó.
Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, olha a pergunta de Cristo agora: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada afora. Mais uma vez nós nos deparamos com uma pergunta intrigante, curiosa e surpreendente. Que queres que eu te faça? Alguém poderia imaginar alguma outra coisa que este cego gostaria de receber de Jesus que não fosse ver? Será que ele queria alguma outra coisa de Cristo? Ah, quem sabe, Jesus, filho de Davi, me dá uma esmolinha aí. Será que era isso que poderia ser isso? Jesus, filho de Davi, faz uma oração aqui, enfim. É óbvio, a história deixa muito óbvio, muito claro, que ele buscava alguma coisa de maneira muito proposital, muito bem planejada, ele sabia o que queria. Ele viu naquela oportunidade, a sua única oportunidade, talvez a última oportunidade, que ele poderia ter, de estar frente a frente com Cristo. Ele reconhece a Jesus como realmente o Filho de Deus, quando ele diz o Filho de Davi, essa é uma expressão messiânica. As pessoas tentaram dificultar a aproximação, mas finalmente Jesus o chama. E aí Jesus faz essa pergunta: que queres que eu te faça? O que você quer de Deus? Qual seria o seu pedido se Jesus aparecesse para você hoje e perguntasse assim: que queres que eu te faça? Eu andei pesquisando na internet pedidos que se fazem a Deus, e uma pessoa escreveu assim: se eu pudesse pedir uma única coisa a Deus, eu pediria para emagrecer, e depois pediria perdão por fazer um pedido tão bobo. Não é um pedido bobo, claro que não. É bobo para mim, que já sou magro, mas para qualquer pessoa que precise disso, nada que seja importante para você é um pedido bobo aos olhos de Deus. Alguém disse um amém aqui, gostoso saber disso. Deus nos vê como filhos seus. Nada que seja importante para você, por mais tolo que possa parecer aos olhos das outras pessoas, por mais insignificante que possa parecer aos olhos do mundo, nada que seja realmente importante para você é bobo aos olhos de Deus. Eu volto à minha pergunta: o que você quer de Deus? Que queres que eu te faça? Por que será que Jesus perguntou isso ao cego Bartimeu? Alguém pode dizer assim: ah, Jesus não percebeu que ele era cego. Será que foi isso? De repente Jesus estava ali no meio da multidão e gente grita, vem, pá, chama, empurra, puxa. Alguém gritando lá e tal, não, traz aí, e outro falando e tal. Aí ele chega assim, Jesus olhou, nem percebeu que ele era cego. E você quer o quê? Será que foi isso que aconteceu? Claro que não. Alguém pode dizer assim: não, na verdade Jesus estava insensível à necessidade dele. Viu que ele era cego, mas nem considerou isso como uma coisa importante para ele. Será que foi isso? Claro que não. Por
Porque Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O texto, eu pedi para você deixar a Bíblia aberta, não foi? Nós vamos ver agora como nesse texto, no que vem antes dessa história, nós podemos identificar a razão da pergunta de Cristo. Quando Jesus pergunta ao cego Bartimeu, mendigo, pobre, coitado, miserável, pedinte, não tinha nada, completamente dependente, uma pessoa marginalizada à beira do caminho. Que contraste não com a história de ontem, relatada aí no capítulo 10 também, que nós vimos o jovem rico, uma pessoa importante, de reputação, cheia de recursos, não dependia de ninguém, bom comportamento, possuidor de muitos tesouros, de muitos bens. Que contraste, vemos agora em seguida este pobre homem, e vejam como o texto é expressivo, como o texto realmente ressalta a terrível condição dele. O texto menciona que ele estava à beira do caminho, menciona que ele era mendigo, menciona que ele era cego, tudo isso. E quando Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus quer estabelecer um contraste. Qual é o contraste? Você está olhando para o texto ou não? Está olhando para o texto? Vamos ver o contraste? Veja como a Bíblia é interessante. Olha aqui para mim agora, ó. Jesus fez essa pergunta 2 vezes nos evangelhos. Esta é a segunda. E a primeira está na história imediatamente antes dessa. Você vai ver agora como fica claro o contraste que Jesus está estabelecendo nas 2 vezes que ele faz essa mesma pergunta. Então vejam, verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Mesma pergunta, evidentemente aqui no plural, porque era para 2 pessoas. Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Veja que é um contraste aqui, um contraste claro, um contraste intencional no texto. As 2 vezes que Jesus faz essa pergunta, aí você vê as 2 histórias juntas, uma imediatamente depois da outra. Você vê claramente o contraste entre o orgulho dos discípulos. Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Uma aproximação, uma abordagem orgulhosa, presunçosa, contrastando com a humildade do mendigo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que queres que eu te faça? Mestre, que eu volte a ver. Percebe o contraste? O contraste entre o orgulho e a humildade. Os discípulos buscavam honra. O cego de Jericó buscava luz. Olha o contraste. O contraste na resposta que Jesus deu a cada um deles. No primeiro caso, para os discípulos que estavam motivados pelo orgulho, cheios de presunção, buscando honra, Jesus responde: não sabeis o que pedis. Olha o contraste para a resposta de Jesus para o cego: mestre, que eu volte a ver. Vai, a tua fé te salvou. Você percebe a lição que Jesus quer nos ensinar? Estabelecendo esse contraste entre os discípulos e o cego Bartimeu. E ao nos depararmos com esse contraste, eu trago aqui uma outra pergunta para a nossa reflexão. E basicamente a minha reflexão de hoje está em torno dessa pergunta. A pergunta é: quem era de fato cego nessa história? Quem era de fato cego nessa história? Por um lado você tem os discípulos de Cristo, privilegiados, abençoados, compartilhavam da presença física de Jesus,
tinham a oportunidade de estar com Cristo, de ouvir as palavras saindo dos lábios de Cristo, de presenciar milagres operados por Cristo, de aprender dos seus mais profundos ensinamentos, de ouvir as suas pregações, de presenciar as coisas extraordinárias que Jesus fazia. 2 discípulos privilegiados, iluminados. Por outro lado, temos um pobre mendigo, até então desconhecido, sem nenhuma importância social, completamente marginalizado, cego. O texto nos mostra que ele não era cego de nascença. Você percebeu isso? Porque quando Jesus pergunta, que queres que te faça? Ele diz, que eu volte a ver. Que eu volte a ver. E a minha pergunta é, quem era o verdadeiro cego dessa história? Você percebe isso? Não? Existem 2 tipos de cegueira. Existe a cegueira física, que é a impossibilidade de receber luz pelos órgãos físicos, os olhos. A perda da sensibilidade por alguma razão, da sensibilidade óptica. Esta é a cegueira física. Diríamos que é a cegueira por falta de luz. Mas existe uma coisa que cega também, sabe o que é? O excesso de luz. Alguns são cegos por falta de luz, outros estão cegos, ofuscados, por causa do excesso de luz. Claramente nós vemos aqui os representantes desses 2 grupos. O cego Bartimeu representa aqueles que eram cegos por falta de luz. Os discípulos representam a categoria daquelas pessoas que estão ofuscadas espiritualmente, estão cegas espiritualmente, não por falta de luz, e sim por excesso de luz. Isso nos mostra que, às vezes, o excesso de luz pode se tornar perigoso, dependendo de como nós lidamos com essa luz, de como nós respondemos à luz que Deus nos dá. O excesso de luz pode provocar a cegueira, né? Pelo excesso de luz, que ofusca. Pode provocar basicamente 2 coisas muito perigosas. A primeira delas é o orgulho. O orgulho. Eu não quero ser indelicado aqui, mas eu vou pedir licença para aquelas pessoas que estão aqui em nosso meio, que não são membros da igreja, que nos honram com a sua presença. Mas eu vou dizer algumas coisas aqui que não é para vocês. Eu vou dizer algumas coisas aqui para aqueles que são adventistas do 7º dia. Sabe, irmãos, eu acho que nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado com o nosso sentimento por causa da fé que professamos. Às vezes a nossa profissão de fé se torna muito mais um motivo de orgulho do que de dependência de Deus. Eu às vezes fico impressionado quando eu ainda escuto membros da igreja, expressões que revelam um sentimento de exclusividade, exclusivismo, né? Para ser salvo tem que ser adventista do 7º dia. A igreja verdadeira. Vejam, por favor, os defensores da teologia aí não precisam se preocupar. A minha compreensão a respeito da igreja de Deus, do papel profético, escatológico da igreja remanescente, está completamente afinada com o que a igreja adventista ensina. Eu não tenho nenhuma distorção teológica com relação a isso. Mas eu estou preocupado com o sentimento que essa compreensão do papel da igreja, da importância da igreja, a ideia da igreja remanescente, a minha preocupação é com o sentimento que essa compreensão traz para muitos de nós. Um sentimento de superioridade em relação às outras pessoas. Está errado. Este foi o grande erro do povo de Deus no passado. Receberam tanta luz a ponto de acharem que eram proprietários exclusivos da salvação. A luz que Deus nos dá não nos torna superiores, nos torna apenas uma coisa: mais responsáveis. A única coisa que temos a mais do que os outros é a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, de mostrar a salvação às outras pessoas. E entender que Deus está salvando pessoas dentro da igreja adventista e Deus está salvando pessoas fora da igreja adventista.
E às vezes numa instituição educacional, e eu falo isso com tranquilidade, não estou me referindo especificamente ao IAN, estou me referindo às grandes instituições da igreja, e eu vivo numa delas, sou parte de uma delas. Essa convivência, às vezes, aguça em nós esse sentimento de exclusivismo, porque nós temos a mensagem, porque nós fomos os escolhidos, ou porque nós temos um papel profético e tal. Isso nos dá essa ideia de superioridade. Gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Alguns, porque recebem mais luz devido às oportunidades que Deus lhes deu. Quem sabe tiveram a oportunidade de estudar mais, né? Alguns estão estudando teologia, outros já têm mestrado em teologia, existem doutores em teologia. Que perigo essas pessoas, estou me incluindo entre elas, que perigo nós temos de achar que porque recebemos mais luz, somos melhores do que os outros. Ou que porque recebemos mais luz, temos alguma vantagem espiritual sobre qualquer outra pessoa. Essa luz não nos traz nenhuma vantagem espiritual por si mesma. Só nos traz uma coisa, mais responsabilidade. Ali estavam os discípulos representando essa categoria. Queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Que quereis que vos faça? No teu reino queremos estar uma à tua direita e uma à tua esquerda. Para que serviu a luz? Para isso? Para quererem ser melhores do que os outros? Eu disse que essa cegueira por excesso de luz provoca duas coisas. A primeira delas qual é? É esse orgulho, essa presunção. Vejam que presunção. Mestre, queremos que nos atendas. Que quereis que vos faça? Que no teu reino tenhamos um lugar à tua direita e outro à tua esquerda. Espera aí. Eles tinham tanta certeza que estariam lá? Que presunção é essa? Talvez eles devessem simplesmente dizer assim: Senhor, dá-nos um lugar. Olha só o contraste com o ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queriam um lugar no reino. Mas esses aqui tinham tanta certeza que já estariam lá, que já estavam escolhendo até o lugar. Tem muito adventista por aí que já está até escolhendo o modelo da casa que quer ter no céu. O tamanho da mansão. Tem gente que já está planejando um sobrado, outro com piscina, outro... Para com isso. Você tem que clamar pela misericórdia de Deus para ver se você alcança pelo menos uma choupana lá. É isso aí. Este excesso de luz tem ofuscado muitos de nós. E eu estou aqui falando de duas coisas que provocam, né? Falei de uma e não entro na outra, mas vou falar agora. Primeira coisa é o quê? É esse orgulho, essa presunção. E a outra coisa, sabe o que é? Essa falsa segurança. Tem gente que acha que porque é membro da igreja, porque recebeu a luz, porque foi batizado, porque conhece a Bíblia, porque estudou a Bíblia. Tem gente que acha que por isso, pronto, já estão salvos. Sentimento de presunção. E passam a ter um relacionamento superficial com Deus. Um relacionamento baseado naquilo que você conhece, naquilo que você sabe, na luz que você tem. Eu tenho visto muitas pessoas ancorarem a sua experiência cristã no seu conhecimento da Bíblia, das profecias, da escatologia, dos finais dos tempos. Pessoas que sabem explicar tudo na Bíblia, que pegam aqueles grafos proféticos e explicam em detalhe e tal. E você está amparando a sua salvação nessa luz que você recebeu? Eu não estou menosprezando essa luz. Eu não estou diminuindo a importância dessa luz. Eu só estou dizendo o seguinte: esta luz ela tem um objetivo, iluminar a sua vida, para que você desenvolva uma experiência pessoal com Deus. Talvez você esteja simplesmente ofuscado pelo excesso de luz. Quem era o verdadeiro cego dessa história? Quem era o verdadeiro cego? Alguns são cegos por falta de luz. Outros estão cegos por excesso de luz. Aos que tinham luz, esses saíram nas trevas. Não sabeis o que pedis. Ao que estava nas trevas, este recebeu a luz. Vai,
a tua fé te salvou. Que queres que eu te faça? Eu volto a essa pergunta. O que você quer de Deus? Se Jesus lhe desse a oportunidade de responder a essa pergunta, que queres que eu te faça? Qual seria realmente a sua resposta? Jesus aqui também está falando de prioridades. O que realmente é importante para você? O que você mais tem buscado de Deus? O que você mais quer de Deus? E não adianta vir com uma resposta pensada, uma resposta politicamente ou espiritualmente correta. O que eu mais quero de Deus é a salvação. Antes de responder, pense. Quais são os temas das suas orações diárias? É aí que você pode identificar as suas prioridades com Deus. O que você está buscando realmente de Deus? O que você quer receber de Deus? É dinheiro para pagar a escola? É um emprego melhor? É uma reputação? É uma casa? É realização de um projeto de vida? É um casamento? O que você quer de Deus? Todas essas coisas que eu citei são importantes e devemos buscá-las de Deus. Mas a minha pergunta é, qual é a sua prioridade? Qual é a coisa mais importante que você está buscando com Deus? São essas coisas que vão passar? Ou é algo permanente, a salvação eterna? Que queres que eu te faça? Eu olho para o cego Bartimeu e eu vejo nele um dos mais belos e mais completos exemplos de como podemos alcançar as mais ricas bênçãos espirituais de Deus. Quem aqui está precisando de uma bênção espiritual em sua vida? Deixa eu ver a mão. Quem está precisando de uma grande bênção espiritual na sua vida? Não estou perguntando se você está precisando de dinheiro, não estou perguntando se você está precisando de milagre nas coisas daqui, se está precisando de cura, eu estou falando de bênção espiritual. O cego Bartimeu nos mostra como alcançar essa bênção. Veja a atitude dele. Três coisas dentro da atitude, ou digamos assim, 3 atitudes do cego Bartimeu, que servem de exemplo para nós. A primeira atitude, completa dependência de Deus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Depois, tem misericórdia de mim. Ele não tinha nada a oferecer a Cristo, ele não queria barganhar com Cristo. Ele sabia que ele não podia fazer nada que o tornasse merecedor. Dependência completa da misericórdia de Deus. Esta é a primeira atitude. A segunda atitude, sabe qual é? A perseverança. Porque tudo ali à sua volta o impedia de se aproximar de Cristo. Em primeiro lugar, a sua própria condição. Cego, não podia ver, não podia se locomover direito, ele não tinha como acessar. A sua condição pessoal o impedia de se aproximar de Cristo. Há muitas pessoas que têm as suas dificuldades pessoais, pessoas que desenvolveram traços de caráter, que desenvolveram vícios na sua vida, pessoas que, quem sabe, por causa da educação que receberam, por causa dos erros que já praticaram, hoje se sentem impedidas de terem uma vida consagrada a Deus. Uma limitação pessoal. Mas o cego Bartimeu não se rendeu a isso. Havia as dificuldades circunstanciais, a multidão, as pessoas atrapalhando. Muita gente deixa de se aproximar de Cristo por causa das circunstâncias. Porque lá no meu trabalho, porque o meio em que eu vivo. Eu me lembro da minha própria história. Quando eu era jovem, recebendo a mensagem de Deus e os convites de Deus, sabe, uma das coisas que mais interferiu na minha decisão por Cristo, era pensar nos meus amigos. Mas, olha, o jeito que eu vivo, os meus amigos, as coisas que eu faço, os lugares que eu vou, o que vão falar de mim? São limitações circunstanciais.
O cego Bartimeu enfrentou isso, mas ele não se rendeu a isso. Estou falando aqui das 3 atitudes dele. Primeira atitude, o que? Completa dependência de Deus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Em segundo lugar, a sua perseverança. Ele não se deixou vencer por suas limitações pessoais, nem pelas circunstâncias difíceis. E a sua terceira atitude, essa eu quero ler com você na Bíblia, versos 50, cadê? Verso 50, você está acompanhando na Bíblia aí? Está todo mundo vendo na Bíblia? O que diz aí no verso 50? Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Como é significativo essa informação de que ele lançou de si a capa. A capa era o seu último reduto de segurança. A capa era o seu último aconchego. A capa era o seu último amparo. A capa era a sua última segurança, o seu último ninho. Lançar fora a capa revela a decisão de sair do seu abrigo pessoal para abrigar-se. Onde? No melhor lugar do mundo, que é aos pés do Salvador. Renúncia. Lançando de si a capa. Sabe por que ele fez isso? Olha aqui para mim. Você sabe por que ele lançou de si a capa? Porque ele sabia que Jesus supriria tudo na vida dele. Como a gente precisa entender isso? Querida igreja, meus queridos jovens, amigos, amigas. Saia daqui esta noite com a certeza de que quando você renuncia a alguma coisa para servir a Jesus, Ele vai suprir a falta. Ele vai suprir a falta. Não quero dizer que você não vá sentir a falta. Não é isso. Se você não sentisse a falta, não haveria nenhum tipo de sacrifício. O que eu estou dizendo é que Jesus vai suprir a falta. O seu abrigo é a sua capa, o seu aconchego, sua segurança, o seu ninho, o seu amparo. É o seu último reduto de paz. É essa capa. Eu não sei o que é essa capa. Essa capa pode ser um bom emprego. Essa capa pode ser a sua vida social. Essa capa pode ser os prazeres do mundo que preenche algum vazio no seu coração. Essa capa podem ser amigos. Essa capa pode ser um relacionamento afetivo. Um namorado, uma namorada, um grande amor. Essa capa pode ser algum recurso material que você tenha, mas que não tem a aprovação de Deus, pela forma como você está fazendo. O cego Bartimeu nos dá um exemplo de renúncia, abrir mão do seu último reduto para estar plenamente no melhor lugar do mundo, que é aos pés de Cristo. A Natiele vai cantar? Pode vir, Natiele. Eu quero fazer uma pergunta para você refletir durante essa música. Você está abrigado em alguma capa que o está impedindo de entregar-se completamente a Jesus? Alguma coisa que é valiosa para você, alguma coisa que é importante para você, alguma coisa que lhe traz alguma segurança, que lhe traz alguma satisfação, mas que está impedindo que você entregue completamente a sua vida a Deus? O que é que você vai escolher? Permanecer aí? Com a sua capa? Neste abrigo ineficiente, ineficaz?
incompleto? Ou você vai buscar de Deus o poder e a coragem de lançar de si a capa e entregar-se inteiramente a Jesus? Qual é a sua escolha hoje? Estou falando aqui para pessoas que talvez, certamente, no passado já fizeram uma entrega a Cristo, mas estão se identificando com o cego Bartimeu agora. Estão reconhecendo que estão abrigados em alguma coisa, em alguma experiência, em alguma coisa na vida que o está impedindo de entregar-se inteiramente a Jesus, que está interferindo na sua vida com Deus. Você vai continuar com essa capa? E eu sei que eu estou falando aqui para algumas pessoas, não sei quantas, nem sei quem, que nunca tiveram ainda a iniciativa, a experiência de tomar uma decisão ao lado de Cristo, mas nesse momento estão sendo convidadas, estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. O que é que está impedindo você de ter uma entrega completa a Jesus? Falta coragem? Você tem limitações pessoais? Você tem maus hábitos? Você tem traços de caráter que o impedem de ter uma vida cristã? Você tem vícios? Não se renda às suas limitações pessoais. Deus vai transformar a sua vida. Existem limitações circunstanciais, pessoas que interferem, circunstâncias, família, trabalho, necessidades sociais, financeiras, emocionais, e você acha que não dá ainda para você ter uma vida inteiramente entregue a Jesus? Faça como Bartimeu, não se renda a essas limitações. Jesus está chamando você. Você precisa lançar a capa, mas você vai fazer isso, sabe como? Com a certeza de que Jesus vai suprir a falta. Vai suprir a falta plenamente. Por mais que Ele traga tristeza, por mais que Ele traga dificuldade, você vai ver como Jesus vai servir muito mais e melhor do que qualquer abrigo que você tem aqui nessa terra. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Durante a música, eleve o seu pensamento a Deus e tome uma decisão ao lado de Deus. Alguns de renovar a sua vida com Deus, outros de começar a sua vida com Deus. Certamente todos precisando superar limitações pessoais, circunstâncias difíceis e fazer grandes renúncias. Mas você pode ter a coragem de decidir, porque Deus vai suprir a falta. Que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador,
aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Vamos ficar em pé para a oração. Não existe nada, nada, nada nesse mundo que possa ser melhor do que termos uma vida inteiramente consagrada a Deus. Saia daqui para essa experiência com Deus. Não deseje nada menos do que isso. Ainda que você precise renunciar a grandes coisas, a lançar de si a sua capa, pode ter a certeza que valerá a pena. Não há lugar melhor no mundo do que aos pés de Cristo. Vamos orar e pedir que Ele nos dê essa experiência. Santo Deus, lamentamos, Senhor, porque tantas vezes na vida temos valorizado as coisas desse mundo mais do que as coisas do céu. Queremos sair daqui nessa noite, Senhor, com essa consciência, com esse desejo, com essa iniciativa de colocarmos a Jesus em primeiro lugar em nossa vida.
Ainda que tenhamos limitações pessoais, ainda que haja circunstâncias difíceis, ainda que tenhamos que renunciar coisas, situações, pessoas, relacionamentos, vantagens, status, dá-nos, Senhor, esta vitória. Queremos renunciar o que for preciso, a fim de adquirirmos a Cristo. Dá-nos essa experiência hoje e sempre. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém, Senhor.